Oi, o meu nome é Tawane e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as leituras que eu fiz no mês de dezembro. Vamos lá? Eu já vou começar o vídeo dizendo que eu li poucos livros, na verdade um pouco menos do que eu tenho lido nos últimos meses, na verdade um a menos. Mas na verdade o ano ainda não acabou, eu ainda tenho um dia e meio. Então pode ser que as coisas mudem. Mas se por um acaso eu leia mais algum livro até o final do ano, eu mostro pra vocês no Lidos de Janeiro. Provavelmente em fevereiro, né? No começo de fevereiro. A primeira leitura concluída foi Vingança na Maré, da Elizabeth Haynes. Eu gosto muito dos livros dela, na verdade esse é o terceiro que eu li e concluí. Até onde eu saiba, são os únicos 3 livros que ela tem publicados, pelo menos aqui no Brasil. Esse livro conta a história de uma moça chamada Genevieve. Sim, eu li aqui atrás. Ela trabalha numa empresa de semana, né? De segunda a sexta, digamos assim. E aí ela sempre teve facilidade para dançar, ela dançava desde a adolescência, desde a infância. E aí ela conhece algumas pessoas que trabalham, que fazem aula de polidense. Ela começa a fazer aula de polidense e de lá surge a oportunidade de ela trabalhar numa boate. E aí ela contando essa história. Na verdade, a história começa alguns meses pra frente, depois que ela já até parou de trabalhar com aquilo. E aí ela vai contando, né, como que foi aquele trabalho, aonde ela foi parar com aquilo, e vai desenrolando toda a história. Tem... Eu vou dizer bandidos, mas eles podem ser que tem outros nomes envolvidos. Tem romance, né? Um romancezinho que acontece aí, que meio proibido, aquela coisa toda. Eu achei muito legal. Recomendo pra quem tiver oportunidade. Só pra constar, não é o meu preferido dela, mas ainda assim é muito bom. E depois de muito enrolar, eu finalmente peguei Dançando Sobre Cacos de Vidros. É da ou é do? Da Ka Hancock. Eu não sabia se era um homem ou uma mulher, mas é uma mulher. Esse livro conta a história da Lucy. Ela é casada com o Mike. A Lucy, ela tem histórico familiar de câncer. E no decorrer da história a gente descobre que ela também passou por um câncer que foi curado e tudo certo. O marido dela, ele sofre de transtorno bipolar. Desde que ele se entende por gente, basicamente. E aí mostra a relação dos dois, como os dois não querem ter filhos, porque eles acham que passar essa genética para uma criança seria um pouco demais, já que eles podem evitar, eles preferem não ter filhos. Só que aí algumas coisas vão acontecendo, a gente vai vendo a perspectiva de vida deles mudarem, o futuro deles mudarem, e muitas coisas acontecem. Eu prefiro não falar mais pra não dar spoiler. Só voltando um pouco, no início da história, os pais dela já faleceu. No caso, o pai da Lucy faleceu quando ela tinha 5 anos, se eu não me engano. E foi ele que meio que falou sobre a morte, sobre que é uma coisa inevitável, enfim. Então ela sempre teve uma relação muito boa com a morte, digamos assim. Ela sempre achou que quando a morte viesse para buscá-la, ela ia ser avisada de alguma forma. Ou se viesse para buscar alguma pessoa que ela amasse, alguma pessoa próxima a ela. A mãe dela morre de câncer, né? Que é daí que vem o histórico de câncer na família dela, quando ela tinha uns 17 ou 18 anos, por aí. Ela tem 2 irmãs, que elas têm uma relação muito boa, mas com as suas diferenças, né? Que não são as 3 iguais. O Mike, até onde eu me lembro, ele é filho único. A mãe dele faleceu, porque a mãe dele também tinha transtorno bipolar. E o pai, depois da morte da esposa, ele fica um pouco desmiolado, assim, né? Não desmiolado no sentido de maluco, mas ele não lida muito bem com aquilo. E ele acaba indo morar longe do filho. Eles não têm tanto contato, assim. Eles se falam por telefone, mas não é aquela coisa tão próxima. E a gente vai vendo a relação dos dois, o futuro dos dois, o que as coisas esperam, né? O que vai acontecer aí pra frente. Eu achei muito boa essa história. E por último, mas não menos importante, o livro que eu fiz, entre aspas, em leitura conjunta com a Amanda, que é Reparação, do Ian McKeon. Na verdade, a Amanda ainda está lendo.
A gente combinou de concluir o livro até o final do ano. Então, como eu falei no início, a Amanda ainda tem 1 dia e meio. E é uma leitura um pouquinho difícil, no sentido de que tem algumas horas que ele é bem lenta. Mas como eu tava bem focada em chegar no final da história logo, eu fui correndo com a leitura para conseguir terminar. Eu já tinha começado a ler esse livro há uns 3 ou 4 meses atrás, mas eu não consegui entrar na história, tanto que eu parei no comecinho do segundo capítulo. E aí eu parei, falei, não vai acontecer, não vou ficar empurrando isso pra frente, e acabei parando. Aí foi quando eu comentei com a Amanda, ela falou, por que a gente não lê junta? Aí daí que surgiu a ideia da gente ler junto, por isso que eu consegui terminar esse livro ainda esse ano. É uma história boa, eu já tinha ouvido falar muito bem, principalmente por causa do filme, mas eu não assisti o filme ainda, novidade. Pretendo assistir depois que a Amanda terminar de ler, se a gente conseguir assistir junto, porque a gente sempre fala que vai assistir filme junto e acaba não assistindo. Tá difícil. Então, a história é contada pelo ponto de vista da Bryony, a princípio. A Bryony, no começo da história, ela tem uns 11 anos, se não me engano. E ela fala que ela gosta muito de escrever, ela escreve pequenos textos, historinhas, enfim. O irmão dela tá vindo pra passar uma temporada em casa, né, que ele mora na cidade. E aí ela tá fazendo uma pecinha de teatro pra mostrar pro irmão, com a ajuda dos priminhos, que estão passando uma temporada lá também por causa da separação dos pais deles. Essa peça acaba não dando muito certo. A Bryony fica um pouco chateada com isso, mas aí ela acaba vendo a irmã, que é um pouco mais velha que ela. A irmã tem uns 20 anos, eu acho, no começo da história. Numa situação um pouco estranha com o filho da empregada. Eu não sei exatamente o que é essa empregada. Não lembro. Mas enfim. E aí ela começa a fantasiar, porque ela é uma criança que tem uma imaginação muito fértil. Aí ela começa a imaginar que ela poderia escrever uma história com aquilo que ela viu, que ela não sabe o que era que estava acontecendo. Aí, no mesmo dia tem um jantar, que é o dia que o irmão dela volta. E nesse jantar os priminhos resolvem fugir, na verdade, eles fogem. Sai todo mundo atrás dos primos. E aí acontece um abuso sexual com a prima dela. E aí a gente começa a ver o que essa criança é capaz de fazer. Porque ela acaba culpando uma pessoa que não é a culpada. Ela tem uma noção de que não foi aquela pessoa culpada, mas ainda assim ela quer culpar aquela pessoa porque ela acha que essa pessoa pode estar fazendo mal pra irmã dela e pra outras pessoas, enfim. Então é aí que a gente vai. Aí o livro ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte é essa grande história que eu acabei contando, mas eu não contei tudo. Depois a gente tem uma história que se passa na guerra, que eu não vou falar de quem que é, né, pra não desapontar ninguém. E a última parte, a Bryony contando de novo, isso ela fazendo um serviço, né, na época da guerra também, ainda na época da guerra. Então, é mais ou menos por aí. Eu gostei do livro. Gostei. Não achei ele tudo isso, mas ele é uma boa leitura. Apesar das partes um pouco difíceis, porque como eles passam em 1930, 35, por aí, ele não tem o linguajar que a gente fala hoje, né? Não são palavras tão comuns, assim. Não tem nada de muito difícil, mas é só o jeito de escrever, apesar do Ian McEwan não ser velho, mas ele escreve voltado para esse público. Ele vai fazer 70 anos, ele já tá velhinho. Mas esse livro é antigo, ele é de 1900 e alguma coisa, eu acho. 1990. Como eu falei no início do vídeo, eu só consegui concluir até o momento 3 leituras. Caso eu conclua mais alguma até o final do ano, eu mostro pra vocês no ano que vem. E esses foram os livros lidos em dezembro de 2017. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, avaliem o vídeo clicando em curtir. Se inscrevam no canal. Deixe qualquer comentário aqui embaixo se vocês já leram algum livro desses. Se vocês já viram o filme, no caso do Reparação, que é o único que tem. Ou qualquer outra dica de leitura que vocês quiserem me deixar. Me sigam nas redes sociais que vai aparecer aqui na tela. E nós nos vemos numa próxima. Tchau!